Bem-vindo, bem-vinda ao Sintonia e Vida, no projeto Conversa Aberta. Esse projeto onde a gente vai conversar mais sobre a vida, sobre o que é, nesse programa, o ego. Né? Será que o ego ele é realmente mau? Será que só tem aquela parte sombras do ego? Será que a gente pode contar com o ego para alguma coisa? Né? Será que o ego é feito de algum material? Alguns dizem que o ego é o nosso corpo, outros dizem que o ego são nossas emoções, o outro são nossos pensamentos. Será até onde que isso é verdade? Como é que a gente consegue conhecer mais esse bichinho danado que é o ego, e assim a gente consegue se soltar mais e a gente consegue chegar mais onde a gente quer? Então a gente vai passando por uma sequência, e essa conversa aberta é justamente para isso, para a gente poder fazer essa sequência gostosa, conversando, trocando opiniões. Vocês vão falar se quiserem e eu vou complementar, e para a gente poder ir entendendo essa parte toda que é o nosso interior. Não tem nada maior e mais amplo, mais infinito, vamos dizer assim, se é que teria como dizer mais infinito, mas não tem nada mais infinito do que a nossa própria vida, o nosso próprio interior. É interessante que quando a gente vai para o macro, a gente cresce, vai daqui para o planeta, para as estrelas, para o sistema solar, galáxia, etc. A gente não tem um fim para o universo. E quando a gente vai para o micro, a gente vai chegando dentro, também não tem fim. E quando a gente vai para dentro da gente, também não tem fim. E quando a gente se perde fora da gente, vamos dizer assim, que a gente esquece de olhar para dentro da gente, também não tem fim. Então, como é que a gente se acha nessa história? A nossa parte ego é muito importante para a gente se encontrar nessa história, para a gente contextualizar. Onde é que eu estou? Por que minha vida está do jeito que está? Por que eu consegui algumas coisas e eu não consigo outras coisas? Por que parece que o externo está sempre contra mim? Será que isso tem a ver comigo? Será que isso tem a ver com minha parte ego, com minha parte ser também? Em outras palavras, o eu superior, vamos dizer assim, e o eu inferior. O que vocês já ouviram falar que é ego? Que ego é mal, coisa ruim. Aquela energia negativa que você tem, que impede de fazer as coisas certas, Acho que eu nunca pensei em definir ego, E a gente fala tanto dele, Agora que você fez o questionamento de como é que definiria ego. Que a gente fala quando você faz alguma coisa que você é muito elogiado, meu ego tá. Não sei se você poderia definir ego assim. Não, mas você já me deu um gancho ótimo também. Esse negócio de parar para definir, às vezes a gente para definir coisas que são assim, que a gente tem uma certeza tão grande que tem. Por exemplo, quais são os seus objetivos de vida realmente? O que você quer verdadeiramente da vida? Se você parar e for colocar 5 ou 10 coisas, você vai chegar num ponto que você não vai saber o que colocar no papel. É muito curioso. Quando chama a gente para definir mesmo, é que a gente adquire mais consciência do que a gente quer. Ou do que seria alguma coisa, por exemplo, o ego. Você tem alguma definição de ego? Habitantes, moradores da nossa psicologia, convivendo com o nosso real ser, desse da consciência. Consciência ligada a esse real ser nosso, o ego, mas a gente tem pensamentos, sentimentos, emoções, fala que o centro social é negativo, O ego é negativo, mesmo quando se fala, não, mas tem os bons, os necessários, não, mas é negativo. Ponto daí que eu acho bastante interessante ressaltar é que essa coisa de ego ser mal é algo que tem inclusive dentro da espiritualidade, as correntes espiritualistas, algo que vem também da parte das religiões mais clássicas, como por exemplo aquele negócio, se você fizer mal você vai para o inferno, então é a parte ego que está fazendo mal da pessoa. Então são como se fossem arquétipos, assim, são como se fossem personagens dentro da gente, e na verdade são, só que eles não são externos, e aqui a gente vai conversar mais. Nós vamos voltar lá na raiz primeiro. Como é que a gente define vida? Vida, em geral,
se você for parar para pensar assim, gente, o que é vida? Se for lá na raiz da coisa mesmo, até das religiões ou da ciência, tudo que existe vem do nada. Vocês já notaram isso? Né? Do Big Bang, veio do nada. O Big Bang explodiu tudo e aqui está a gente. Né? Você tem algumas religiões que falam que Deus criou tudo. Mas o que é Deus? Ele é criado? Não, Deus não é criado, é origem. Então ele é um nada. Né? Alguma coisa saiu de nada, né? E foi simplesmente criada. Né? Deus não seria do mesmo material nosso, vamos dizer assim. E esse é um conceito comum dentre as religiões. Mas o mais importante aqui é que vida dá noção de movimento, né? O movimento dá noção de vida. A vida é tudo aquilo, você percebe a vida quando alguma coisa está se mexendo. Se você chega para ver se uma pessoa está viva ou está morta, você espera que ela se mexa para você ter aquela certeza de que ela está viva mesmo, né? E qualquer coisa que seria viva, entre aspas, tá? Seria aquilo que desse algum movimento. Se você sabe da física, a gente sabe da física lá que se a gente pegar a frequência, né, a onda da frequência desenhada, assim, que nem aquela senoide, aquela coisa assim, é um vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, isso é um movimento. O básico do que forma a gente nesse material e também outros corpos mais sutis, digamos assim, né, outros materiais mais sutis que a gente não pega, né, por exemplo, ondas de rádio, né, são super sutis, né, ondas de celular, elas estão em frequências, elas estão se mexendo, né? Elas estão ali, de certa forma, vivas. Agora, eu entrei nessa noção para mostrar, para a gente compreender o ego um pouquinho. Nesse vai e vem, se a gente pega aquela senoide que tem lá na física mesmo, a gente vê que tem uma inversão de fase, né? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tudo nesse mundo vivo, né, é dual. Então a gente tem bem e mal, a gente tem bonito e feio, né? A gente tem positivo e negativo, a gente tem benéfico e prejudicial, né? Tudo é bom e ruim, não existe uma face só. Não teria como a gente separar, por exemplo, a alegria da dor? Não tem como, sabe por quê? Porque são faces de uma moeda só. Né? Tudo vai do positivo para o negativo, para o positivo para o negativo, para o positivo para o negativo, né? E nós também, enquanto vivos, vamos dizer assim, nós temos esses dois lados. Tem uma parte má dentro da gente, tem uma parte boa dentro da gente. A gente pensa em fazer coisas boas, a gente também pensa em fazer coisas ruins, né? E às vezes a gente se censura no próprio pensamento, né? Nossa, eu não vou fazer isso. Dá vontade de esganar aquela pessoa, né? Mas não, peraí, não vou esganar. Né? Dentro você já corta aquele negócio, né? Ou quem já não teve, não passou pela cabeça assim de repente acabar com a própria vida, ou de pensar que estava no mais fundo dos buracos, né? E também, do outro lado, quem já não experienciou uma alegria enorme, um estado de felicidade, de êxtase assim? Né? Isso tudo mostra como a vida é dinâmica. Existe manifesto e imanifesto. Nós estamos manifestos aqui? Estamos manifestados, isso é uma carne, né? Esse corpo nosso, a gente tem emoções, tem pensamentos, tem sentimentos, né? Então isso é uma manifestação. A manifestação é aquilo que exibe qualquer tipo de frequência. Ela tem uma frequência, uma vibração, né? Fica mais fácil de explicar assim. E tem o imanifesto. O imanifesto ele é absolutamente atemporal. O manifesto é temporal. Você pode ir para o futuro ou voltar para o passado? Não dá. Né? Não dá porque, não com a física que a gente tem hoje, vamos dizer assim. Mas não, o que a gente tem é o presente agora. Quando a gente está manifesto, a gente exibe vibração, a gente está preso nesse espaço-tempo aqui. A gente depende das coisas, o nosso corpo depende de matéria para ser criado, né? E depende de algumas coisas para manter o nosso corpo também. A tendência é que tudo se afaste, é que tudo esteja desorganizado e não organizado, mas no entanto está organizado, né? Toda essa parte manifesta apresenta uma inteligência maravilhosa. Agora, você quem verdadeiramente realmente aí dentro, né, não é o ser manifesto nessa vida, vamos dizer assim. Nós somos dois por dentro. Quer ver uma coisa curiosa?
Alguém aqui já teve alguma experiência de dormir, sonhar, uma coisa bem realista mesmo, e ao despertar, olhar para o quarto assim por algum tempinho, por mínimo que seja, não reconhecer onde é que estava? Já teve essa experiência? Alguém? Já teve? Já? Mas tem uma experiência que quase todo mundo tem, de sonhar que não é aquela pessoa que é. Né? Por exemplo, você está sonhando com uma coisa muito real e você é outra pessoa. Depois você acorda e fala, eita, eu sonhei que eu era outra pessoa, né? Mas era eu, mas não era aquele corpo, né? Não era aquela pessoa, parece que nem era eu do jeito que eu sou aqui, mas diferente, que mostram que de uma certa forma nós somos absolutamente atemporais. Tem pessoas que sonham que estão em épocas super remotas, né? E elas sonham com aquilo tão realista que elas acordam pensando que são aquela pessoa do sonho, né? E elas não são. Uma coisa muito comum também para se ver, negócio de sonhos, é a gente sonhar que está morando em uma casa que não é a nossa. Pode ser uma casa que morou na infância, por exemplo, né? Ou sonhar que ainda não é casado, né? E aquilo é real para você no sonho. Fala, Rodolfo, mas esse é um sonho só. Olha, não é bem um sonho. Se você sente, se você está vivendo as emoções e as sensações do mesmo jeito que você vive enquanto você está acordado, né, aquilo lá para você naquele momento foi tão real quanto estar acordado. Né? Às vezes a pessoa tem sonhos tão reais que elas acordam de pesadelos, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque foi muito real. Né? Ou acordam de sonhos que são mais sonhos com amores, com pessoas, né? E aquilo é tão real que deixa alguma coisa no coração. Às vezes acorda e fica com o coração meio doído, assim, como se tivesse uma saudade, né? Isso é comum. Significa que a gente não está exatamente grudado nesse corpo que a gente pensa que está, né? O que acontece com esse corpo nosso é que ele é um aparelho para a gente estar interagindo com a manifestação. O ser que é você verdadeiramente, aquele que é a sua consciência, né? Não que você está consciente que está aqui nessa sala, por exemplo, mas aquele ser que verdadeiramente é você, que recebe as impressões da vida, né? E que de alguma forma determina para onde você vai. Aquele ser que tem as intuições, às vezes, aquelas coisas de você falar, puxa, eu estou sentindo que é para ir por esse caminho, estou sentindo que é para pegar aquele emprego, estou sentindo que é para eu ficar com essa pessoa, né? Ou não, né? Ou não ficar, não, vai longe desse emprego aqui, vai arrumar outra coisa para você, ou muda de cidade. Essas intuições que vêm do nada, esse tipo de intuição é muito atemporal. Às vezes você saca alguma coisa da vida ou de uma situação que está acontecendo à sua volta ou com você mesmo, né? Tão rapidamente que não teria como o seu racional captar aquilo. Você até para um pouquinho assim e fala, peraí, eu sei o que está acontecendo, mas deixa eu organizar, né? Como se deixasse a poeira assentar. É porque é uma linha muito direta e muito rápida. Então existe uma parte nossa no atemporal, no imaterial, né? E também muito além do que algumas religiões chamam de corpos, corpo astral, corpo mental, etc. Né? Tudo isso que são corpos, né, de outras frequências, vamos dizer assim, por exemplo, nosso perispírito, né, a nossa energia espiritual, o nosso Merkaba, tem vários nomes para dizer o que não é matéria física nossa, é matéria espiritual. Mas até mesmo essa matéria espiritual, ela exibe uma frequência, né, cada vez mais alta e mais sutil. Falar sobre ego é muito curioso, porque estenderia por várias palestras assim, mas no fundo o que a gente quer fazer é dar uma boa ideia do que seja isso, né? Então pensa só o seguinte, aquilo que é o seu pé no material, aquilo que é o seu pé no mundo, na vida, é a sua parte ego. E algumas pessoas vão pipocar e falar, não, mas ego é aquela parte má sua. Não, não é só aquela parte má. O ego é o seu aparelho de manifestação. É por onde você tem esse canal de manifestação. Se a gente mergulhar em meditação profunda, por exemplo,
em uma meditação bem profunda, vamos dizer assim, né, já com um certo treino, já com certo tempo de meditação, o que a gente consegue fazer, né, é observar de dentro da gente que existe alguma coisa que esteja funcionando, que está funcionando praticamente sozinha, automatizada, e que, de uma certa forma, é a gente, é parte da gente. É como se você observasse alguma coisa que é você, mas não é você exatamente, você destaca isso. Isso é muito comum de acontecer quando a pessoa vai para retiros específicos, principalmente meditativos, que elas ficam em silêncio dias seguidos, né, e se interiorizam muito. Chega num certo ponto que elas começam a ouvir o próprio pensamento como se fosse o pensamento de outra pessoa, né? Eu digo porque isso já aconteceu comigo também. Eu estava andando um belo dia desses, num retiro, eu estava andando e de repente eu comecei a ouvir os pensamentos assim. Falei, gente, quem que está conversando aí fora, né? Assim, todo mundo em silêncio, tinha que estar em silêncio, né? E eu olhei para o lado, eu estava sozinho, e de repente eu comecei a ver que eram os meus próprios pensamentos, né? Então existe como se fosse uma roupa nossa, para que nós, essência, né, nós imateriais, nós imanifestos, possamos nos manifestar. Caminhar por essa vida exige que a gente tenha realmente essa vestimenta chamada ego, né? E aí a gente volta um pouquinho na dualidade, né? Como tem o bem e o mal em tudo, o bom e o ruim, o feio, o bonito, né? Também no ego tem essas duas partes. Vocês veem, por exemplo, a imagem de São Jorge e o dragão. São Jorge, vocês já lembram daquela imagem de São Jorge em cima do cavalo branco com a lança encostada no dragão, né? O dragão lá embaixo, assim, aquela coisa, né? E ele está lá controlando o dragão. Por que existe aquela imagem lá? Vamos pegar o simbolismo dela, né? O São Jorge seria quem a gente verdadeiramente é, a nossa essência, nossa consciência, né, maior. O cavalo branco seria uma das partes do ego e o dragão a outra parte, né? Não tem a dualidade. Você no imanifesto é um só, né? Agora no manifesto você já tem o ego que está sempre dual, é o dragão e o cavalo, né? O dragão é aquela parte que você não consegue adestrar, não conseguiu adestrar ainda, né? E o cavalo branco, tanto que é branco, justamente o simbolismo pode ser por isso, né? O cavalo branco, alvo, né? Seria por quê? Porque é aquela parte do ego que já foi adestrada, né? Aquela parte que você conseguiu controlar. Vamos dar um exemplo disso para ficar bem fácil, tá? Por exemplo, a pessoa é muito nervosa, ela estoura, ela briga, ela faz aquelas coisas todas. Chega num momento, ela fala, não, isso está me prejudicando, eu vou mudar isso daqui na minha vida. E ela começa então a se controlar, a se adestrar, né? Quando ela vai explodir, ela não, e ela não consegue, explode. E aí da outra vez ela tenta segurar de novo, respira fundo e dá só uma resposta ruim. E da outra vez ela já segura, ela consegue, sabe, aquele esforço para ela realmente não explodir ali. E com isso ela vai controlando a coisa e cada vez fica mais fácil, mais simples para ela controlar aquela parte explosiva dela, né? Quer dizer, ela passou a ter um cavalo branco nisso, né? Ela passou a controlar mais. Outro exemplo bacana para falar disso daí, que também é muito simbólico, é a carruagem de Krishna e Arjuna, que vem dos Vedas. Ele fala assim, tinham 3 cavalos nessa carruagem, né? E aí esses 3 cavalos faziam o que eles queriam, cada um fazia o que queria, e a carruagem vivia à deriva, para lá e para cá, né? Eis que chega um momento durante esse percurso todo que era caótico, né? Onde os cavalos já não estavam muito bem mesmo, e cada um ficava brigando com o outro, e a carruagem não ia para onde devia ir, que surgem as mãos do condutor de dentro, né? E puxa as rédeas para trás e fala, né? Agora sou eu que estou aqui. E até controlar esses cavalos direitinho leva um tempo, mas quando controla, os 3 cavalos vão obedecê-lo e vão levar a carruagem para onde ele quiser. E assim sendo, os cavalos vão ficar como? Eles vão ficar mais obedientes? Vão.
mas também eles vão ser bem cuidados, porque agora vai ter hora para comer, vai ter direção para ir, né? E vai ter hora para descansar também. Não são três brigando entre si para fazer coisas que cada um quer, eles vão estar direcionados, né? E assim também é com a nossa vida. Chega uma hora que a gente tem que colocar as mãos para fora da carruagem e puxar as rédeas e falar: ô, calma, eu quero que minha vida vá para tal direção e não desgovernada desse jeito. Compreende? Vocês já viram um filme chamado Meu Marciano Favorito? É antigo esse filme, teve uma refilmagem da Disney aí. Eu nunca assisti, mas eu já... Então, nesse filme tem uma parte muito legal, que é que a roupa espacial dele. A roupa espacial dele é viva, né? Ela é automática. Então ela serve não só para protegê-lo assim, né, do frio, calor, etc., mas também para protegê-lo fisicamente. Então a roupa dele briga, a roupa dele vai atrás das pessoas, vai atrás dele quando ele está em perigo, né? E assim também é a nossa ferramenta de manifestação. Imagina que a gente tenha que lidar com alguma coisa que não é da mesma consistência nossa, né? É a mesma coisa de você querer agarrar ondas de rádio. Você consegue agarrar ondas de rádio, ondas de celular? Não consegue, né? Mas se você usa um celular, você consegue agarrar aquelas ondas, correto? Né? E você consegue manipulá-las também, né? E através do seu celular, você faz essa interação com o mundo das ondas eletromagnéticas, né? Que são as ondas de rádio, as ondas de frequências aí, né? Da mesma forma, a gente usa esse aparelho de manifestação chamado ego para poder interagir com esse mundo, né, vibracional que existe. Só que é muito difícil para a maioria das pessoas conseguir a consciência, né, a percepção de que existe uma roupa, uma ferramenta só, que chama ego, né, e que não é ela. É onde entra a racionalidade extrema. Por exemplo, pessoas de extrema racionalidade, inclusive com inteligências soberbas, se elas não chegam a, pelo menos, a percepção do espiritual, a crença de que existe alguma coisa além da parte física delas, né, elas se perdem nessa racionalidade e elas passam uma vida toda buscando sentido para o que ela está fazendo aqui. E não vai achar sentido. Na racionalidade não vai achar sentido, porque não dá para encontrar esse sentido analisando as peças da vida. A visão curta e a visão ampla, né? O racional tem uma visão curta. Poxa, mas a racionalidade, a inteligência é uma coisa fantástica, a lógica, ela possibilitou que a gente fosse para o espaço, fizesse aparelhos sofisticadíssimos, né? Mexesse com a nossa medicina, com certeza, mas todas as descobertas vieram de um fator intuição também, né? Então, a pessoa precisa ter uma percepção um pouquinho além. Mesmo que ela não acredite no começo, ela pode dar a chance. Olha, esse dar a chance é o mais alto grau de inteligência que uma pessoa pode ter. Dar a chance de alguma coisa acontecer. Porque a partir do momento que ela fala isso não existe, ou só existe aquilo, ela está fechando numa caixinha o conhecimento dela. Ela não se permite sair daquela caixinha e ir adiante, né? Então ela está usando o ego dela, na verdade, para poder ficar cada vez mais restrito, né? Observa uma coisa, e manifesto é extremamente amplo, né? A consciência expandida, que todo mundo fala, é quando você abre realmente a sua percepção do todo, né? E você chega exatamente no nada, de onde tudo saiu, vamos dizer assim. Você chega numa percepção de que está tudo bem, de que está tudo perfeito na vida, tudo está acontecendo como tinha que acontecer, né? Isso seria um alto grau de percepção, um alto grau de consciência. E o ego é justamente para fazer o caminho oposto. O ego, ele traz a gente para uma consciência restrita das coisas. E a racionalidade é uma ferramenta fantástica para poder limitar a nossa consciência de quem nós realmente somos e de como a vida realmente é, né? Ela traz, sabe, as coisas de julgamentos, né? Isso é bom, esse caminho é o certo, aquele emprego é o que vai levar você para lá, e a gente não começa a ouvir isso de criança. Meu filho, isso é feio, isso é bonito, faz assim, não faz assado, né? Te cresce, se você tiver uma profissão que dá dinheiro, isso é que vai te trazer felicidade.
né? E as pessoas começam a acreditar naquilo como verdades e começam cada vez mais a restringir a consciência delas.